Vamos lá, gente? Tudo bem? Como vocês estão com os estudos aí, hein? Espero que esteja tudo correndo conforme o esperado. Então vamos lá. Dando início ao nosso capítulo 2, a gente vai falar de cinemática escalar. O que é a cinemática, né? A cinemática, ela é a parte da física que estuda o movimento dos corpos com um detalhe. Ela não se preocupa com a causa desse movimento, ela não se preocupa com as causas desse movimento. Tá, então, o que a cinemática estuda? A cinemática ela estuda o movimento a partir somente das variáveis. A gente analisa o movimento do corpo somente com as variáveis do movimento. E quem são essas variáveis do movimento, né? As variáveis envolvidas na cinemática são tempo, lembra do tempo? Lá na primeira aula das grandezas fundamentais, distâncias, né? Lembra da distância? Grandeza fundamental. Tempo, distância, velocidade, né? E aceleração. Olha só. Basicamente, na cinemática, é isso que você vai precisar relacionar, estudar. Então, a cinemática escalar ela não está preocupada de onde o carro vem, para onde o carro vai, por que o carro saiu do lugar, por que ele parou. Ela só está preocupada quanto tempo esse carro gastou, qual a distância que ele percorreu, com que velocidade ele chegou. Tudo bem? Se ele acelerou, se ele não acelerou. Então, o que acontece? A cinemática, a gente vai dividir a cinemática em duas partes. Cinemática escalar e cinemática vetorial. Na cinemática vetorial, a gente precisa já começar a dar direção, sentido, dizer se esse carro estava na horizontal, se ele estava inclinado, se é um avião, se ele está na vertical, ou seja, precisamos de dar mais detalhes sobre o movimento, né, desse corpo. Quando a gente estuda a cinemática escalar, a gente tem só essa preocupação aqui com essas variáveis do movimento. Então a gente precisa ter alguns conceitos básicos, né, de cinemática. Então o primeiro conceito que nasce de cinemática seria o conceito de móvel. O que é um móvel para a gente que estuda um pouquinho de física? Móvel é todo corpo, né, todo objeto ali que a gente vai estudar dotado de velocidade. Dotado de velocidade. Então, um móvel percorre uma distância de. Esse móvel pode ser um skate, como pode ser um carro, como pode ser um caminhão. Né? Então, é um objeto dotado de velocidade, tudo bem? A gente tem que tomar cuidado também com o conceito de referencial. Esse conceito é importantíssimo. O que é esse conceito de referencial? Tudo que a gente faz, né, quando a gente vai resolver um exercício, tudo depende de um referencial, beleza? É difícil, né, dar esse conceito, mas assim, tudo depende de um referencial adotado. Eu preciso dar um referencial para conseguir observar o meu fenômeno, né? Então, você vai ver que alguns desses conceitos básicos aqui da cinemática, eles já vão estar inclusos nessa ideia do referencial, tá? Então, o que é o referencial? É um ponto de observação, né? É de onde eu observo o meu fenômeno para que eu consiga detalhar ele um pouco mais. Então, basicamente, na física, o que a gente faz, né? A gente modela o movimento dos corpos, a gente cria uma forma de modelar esse movimento. Então, a gente observa, né, esse movimento, a gente traduz esse movimento, esse fenômeno, e depois a gente matematiza isso. O que é matematizar? É botar as equações. E aí a gente chega às conclusões finais, que são os resultados matemáticos, né, e as interpretações do que aconteceu com aquele fenômeno. Então, vou dar um exemplo para você de um conceito básico já ligado a essa ideia do referencial, que é o conceito, por exemplo, de trajetória. O que é a trajetória, né? Várias definições você vai encontrar aí, mas a que eu acho mais legal é o seguinte: a trajetória ela é a união dos pontos ocupados, né? Ocupados por um móvel, olha lá, ocupados por um móvel durante
o seu deslocamento. Então, vamos pensar simples. Vamos pegar um ponto A aqui e vamos pegar um ponto B aqui. Vamos pegar um ponto C aqui e vamos pegar um ponto D aqui, ó. E aí nós vamos admitir que o nosso móvel, corpo dotado de velocidade, durante o tempo, ó, o tempo foi passando e ele foi ocupando essas posições aqui durante o tempo, durante determinados intervalos de tempo. Pronto. Você tem uma trajetória, né? Só que se você olhar bem, a trajetória depende do referencial, não depende? Vamos supor que foi o nosso carrinho aqui, ó, que fez essa trajetória. Uma pessoa que estiver aqui dentro desse carrinho, ela não está enxergando a mesma trajetória que nós, observadores, né? Aqui fora, estamos aqui observando esse cara, esse carrinho, aí ele não está enxergando a mesma trajetória que a gente. Por quê? Porque ele está em outro referencial. Então, o conceito de referencial está diretamente ligado a esse negócio de trajetória, ou vice-versa. Dependendo do referencial que você escolhe, você facilita a sua vida ou você dificulta a sua vida, né? Então, esse conceito de referencial ele é muito importante, tudo bem? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá bom? Um outro conceito que vocês precisam ter em mente, que a gente vai usar no decorrer aí de vários exercícios, de várias situações problema, é o conceito de ponto material, né? Ponto material e corpo extenso. O que é isso, hein? Então, isso também depende do referencial adotado. Se eu perguntar assim para você, né? Ou se te perguntarem, uma formiga é um ponto material ou é um corpo extenso? Qual vai ser a resposta correta? Vamos lá, 2 segundos para responder. 1, 2. A resposta correta seria depende. Depende de quem? Depende do referencial que você adotou para fazer essa pergunta, né? Então, o ponto material a gente define da seguinte forma. Quando as dimensões do corpo em questão não são relevantes, né, no problema. Relevantes. Não são relevantes no problema. Então, vamos lá. Se a gente pegar uma formiga, e comparar com outra formiga, olha só. As dimensões são relevantes? As dimensões são relevantes. Elas têm praticamente o mesmo tamanho. Elas vão percorrer praticamente os mesmos espaços, nos mesmos tempos. Elas vão ocupar os mesmos espaços, né? Então, as dimensões são relevantes. Mas se eu comparar uma formiga com um elefante, cara, está até pequeno esse elefante, certo? As dimensões da formiga são relevantes? As dimensões da formiga não são relevantes. O que torna essa formiga um ponto material, se comparado ao elefante. Tudo bem? Então, depende com quem você compara. O que é o corpo extenso? O corpo extenso é quando as dimensões, né? Quando as dimensões do corpo em questão são relevantes, devem ser consideradas, né? Então, às vezes, a gente está fazendo algum tipo de exercício aí, com movimento, com uma análise. Vou dar só um exemplo. Você tem uma ponte, que é um exercício, né? E o seu trem aqui, ó. Você tem um trem aqui, e esse trem vai atravessar a ponte. Nossa, meu trem tem
50 metros de comprimento. Minha ponte tem 75 metros de comprimento. As dimensões da ponte em relação ao trem são relevantes? Poxa, lógico que são. A ponte é até maior que o trem, né? Não está tão discrepante assim. Então, isso é um problema de corpo extenso. Eu tenho que levar em consideração os dois tamanhos se eu quiser resolver esse problema. Até porque, se eu falar para você que para o trem atravessar a ponte, quanto que ele tem que percorrer? O trem vai ter que percorrer o seguinte, se ele percorrer, muitos dos senhores já iam falar 75 metros. Mas não, porque se o trem parar aqui, ó, se ele percorrer 75 metros, ele para aqui, ó, né? Ó, tava aqui, percorreu 75, olha lá, ele não atravessou a ponte. Concordam comigo? Ele ainda está em cima da ponte. Ou seja, para que o trem atravesse toda essa ponte, o que ele tem que fazer? Ele tem que atravessar, ele tem que percorrer o tamanho da ponte mais o tamanho dele. Olha lá, ó. Faz sentido, pessoal? Né? Então, esse trem tem que percorrer 125 metros para atravessar toda essa ponte. Então, ó, eu tive que levar o tamanho da ponte em consideração, o tamanho do trem em consideração. Então, nesse caso, é um problema de corpo extenso. Tudo bem? Tranquilo? Então, tem que tomar cuidado com essas coisas pequenas. Um outro conceito básico de cinemática, a gente tem que estar sempre de olho, é o conceito de movimento, né? Movimento e repouso. Fechado? O que é esse conceito de movimento e repouso? Um corpo estar ou não em movimento depende do referencial que você adotou para observar isso, né? Então, quando é que a gente considera que um corpo está em movimento? A gente considera que um corpo está em movimento quando você tem uma variação da distância entre dois corpos. Eu preciso de um referencial, né? E o corpo está em repouso quando essa distância entre dois corpos não se altera. Então, na verdade, seria mais ou menos assim. Vamos lá. Se a gente tem aqui, ó, vou fazer, vocês perceberam que eu gosto de desenhar um pouquinho, né? Se a gente tem um carro aqui, ó, né? Vamos colocar um carrinho aqui, um carrinho com caçamba. E aí a gente faz assim, ó. A gente coloca um passarinho aqui na caçamba, pegando uma carona, certo? Olha o nosso passarinho. Ó. A gente pega o nosso passarinho aqui, pegando uma carona. Nosso carro tem uma velocidade V, sei lá, de 60 km por hora, tudo bem? Direcionada para cá, tanto faz. E nós temos aqui, em algum lugar dessa rua, nós temos um poste. Aqui, ó. Né? Um poste. E aí eu podia perguntar assim para você. Vamos dar nome para esses caras A, B e C. E eu poderia perguntar assim, ó. A em relação a B está em repouso? A em relação a B. Está em repouso ou está em movimento? Se você olhar bem, se o passarinho está no carro, a velocidade do passarinho é a mesma do carro. Então a distância entre eles não se altera. Isso caracteriza o quê? Repouso. Em relação ao carro, veja bem, ó, o referencial. Em relação ao carro, esse passarinho está em repouso, né? Então a gente poderia escrever aqui repouso. Mas e se eu perguntasse assim, ó, A em relação a C? A em relação a C. Ou seja, olha o que você está falando para mim. O passarinho em relação ao poste está em movimento ou está em repouso? Perceba, como o passarinho tem 60 km por hora, já que ele está grudado ao carro, a distância entre o passarinho e o poste vai variar no decorrer do tempo, né? Então isso caracteriza movimento. Então esse passarinho está em movimento. Mas veja, tudo eu estou colocando em relação a um referencial, certo? Tenho que ter um referencial para fazer isso. E se eu perguntasse assim, ó, C em relação a B? Olha só, está em movimento ou está em repouso? Veja bem, a pergunta que está sendo feita aqui na real é a seguinte. O poste em relação ao carro está em movimento ou está em repouso?
né? Soa meio estranho. Mas você pode dizer que o poste em relação ao carro está em movimento, porque a distância entre eles se altera no decorrer do tempo. Inclusive, se você bater o carro e alguém te perguntar o que aconteceu, você pode falar que você estava parado e veio um poste a 60 km por hora e bateu em você. Se você falar isso, está errado? Não está errado, né? Fisicamente falando, não está errado. Tem que ver se vão acreditar em você. Se não acreditarem, você fala, ó, depende do referencial que você adotou. O problema é que nós temos um referencial, nós estamos no referencial que nós adotamos na maioria das vezes. E isso faz com que a gente tenha uma percepção diferente. Por exemplo, você dentro desse carro, observando a paisagem, você vê as árvores passarem por você, né? Então você fala assim, nossa, as coisas estão, eu estou me movimentando ali em relação à árvore. Mas e o cara que está sentado debaixo da árvore, ele vê você passar por lá? Então olha só, a percepção é outra. Quer olhar, por exemplo, um outro exemplo? É só você pegar o sol. A gente acorda, vê o sol nascer num ponto e se pôr no outro, certo? Qual a impressão que a gente tem durante o dia? Que o sol passou pela gente. Mas foi isso que aconteceu de verdade? Não foi isso que aconteceu. Como nós estamos no referencial, a gente não percebe, mas foi a gente que se mexeu, certo? Porque o sol está paradinho lá, está quietinho na dele. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, ok? Na próxima aula, a gente vai falar começar a falar sobre as variáveis, ok? Então, na próxima aula, a gente já vai falar sobre distâncias e velocidades. Fechado? Então, aguardo vocês na próxima aula, hein? E vamos estudar, galera. Valeu!